Olá, estamos aqui hoje com o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, o Padre Flávio, a quem nós já agradecemos, por nos receber, e pedimos autorização para ele para falarmos agora sem o uso das máscaras. Estamos num ambiente só nós dois, num ambiente propício, com o afastamento necessário, por isso ele também nos autorizou a estarmos sem máscaras. Como presidente da comissão que acompanha o enfrentamento ao Covid-19 em Sorocaba, nós queríamos saber do senhor, Padre Flávio, qual a real situação hoje dessa pandemia com relação à Santa Casa e ao PA da Zona Leste? Bem, eu quero agradecer primeiramente ao vereador Neto, que está fazendo aqui a visita, em nome de toda a comissão a qual ele preside, na Câmara de Vereadores. Nós estamos atualmente ainda em uma fase tranquila em termos de gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Cenário este que pode ser mudado a qualquer momento. Pode ser que daqui uma semana o senhor venha aqui e eu diga que esteja em estado de saturação, de calamidade, que o hospital não esteja comportando. Mas no atual momento, nós estamos em um momento de tranquilidade, no sentido de que a UPH da Zona Leste, aqui na Nogueira Padilha, cuja gestão é feita pela nossa Irmandade, ela é a referência Covid da cidade de Sorocaba e para os outros problemas respiratórios. Logicamente que a UPH da Zona Leste continua dando atendimento para os outros tipos de doenças, as pessoas procuram com as suas respectivas enfermidades, como sempre o foi. No entanto, nós alugamos o galpão ao lado, anexo, e lá fizemos toda uma ala própria, até para proteção dos pacientes. Lá nós estamos tendo uma média de 40 atendimentos por dia. Por que média? Porque um dia pode ter 45, quase 50, outro dia pode ter 29 final de semana, mas essa é a média aproximadamente, de 40 pessoas dia. Destas, é raro ter uma internação para a Santa Casa, mas às vezes ocorre. Depois nós temos 50 leitos Covid aqui na nossa Santa Casa, 30 na enfermaria e 20 na nossa UTI. Repito, próprio para o Covid, que é o nome da doença, que transmite, portanto, aí o vírus chamado coronavírus. Covid-19 é o nome da doença. Pois bem, então aqui no hospital nós temos na enfermaria 30 leitos. Desses 30 leitos nós temos em média de 10 a 15 pacientes. Também vai variando a todo momento, porque temos altas, assim por diante. Na enfermaria praticamente não ocorrem óbitos. Então existe essa pequena variação. Portanto, nós estamos com 40 a 50% da enfermaria sendo ocupada. Já os leitos de UTI, Covid, são em número de 50 e nós estamos tendo uma média de ocupação de 10 leitos, portanto 50%. No entanto, vereador, eu gostaria de deixar claro de que desses 10 leitos ocupados, de 3 a 4 são presidiários, Eles são presidiários, às vezes da Aparecidinha, do Mineirão, que vieram estar aqui, poderiam também ser dirigidos ao conjunto hospitalar, e portanto, se fizermos essa linha de raciocínio, nós diríamos que quanto população civil, aquelas que não estão em presídio, são em média de 6, de 20 leitos, portanto, seria 30%, ou seja, em termos de Sorocaba, na perspectiva da Santa Casa, nós estamos ainda em um momento de tranquilidade, já de que o ADIB e o conjunto hospitalar atendem pessoas da região metropolitana, dos 48 municípios. As pessoas que moram em Sorocaba com Covid não são enviadas para o ADIB e não são enviadas para o conjunto hospitalar, são enviadas para a Santa Casa. Então, portanto, no atual momento, nós temos uma certa tranquilidade. Mas quando nós fazemos, vereador, esse tipo de declaração, não significa que a população deve perder a disciplina. Todos devem continuar fazendo o isolamento, a distância,
usar máscaras como é determinado pelas nossas autoridades, como foi a determinação do governo estadual e municipal, usar continuamente álcool gel ou limpar as mãos com sabão, evitar aglomerações. Então, o fato de falarmos aqui, vereador, que estamos com a tranquilidade em comparação com as grandes capitais do Brasil, devemos continuar mantendo o isolamento e os cuidados necessários para termos essa calma na nossa cidade. Então, Padre Flávio, nós sabemos que esse vírus, infelizmente, não vai sumir dentro de 1 mês, 2 meses, até que tenhamos uma vacina, como foi do H1N1, na época que ela surgiu. E como o senhor acha que nós, enquanto população, devemos continuar agindo com relação a isso? Nós vamos ter uma vida diferente do que tínhamos antes. Mas qual seria a melhor maneira? Bem, eu não sou especialista, né, para falar disso. Aliás, mesmo aqueles que são especialistas não conseguem ainda ter uma resposta. O que nós sabemos é de que, sem causar nenhum tipo de pânico ou terror, mas aquele mundo que existia em 2019 não existe mais. Até para algumas questões positivas, né? Então, por exemplo, será que todo tipo de trabalho precisa ser feito numa empresa, no mesmo lugar de trabalho? Não. Pode ter home office? Pode. O trabalho em casa, à distância, por que não? Nós já estamos fazendo isso e está dando certo. Então, eu acho que vai ter uma mudança no comércio, na indústria, na vida política, na vida social. Eu mesmo em casa, por exemplo, já tinha esse costume, mas agora padronizei ainda mais, porque trabalho aqui no hospital, né? De deixar o calçado fora de casa, né? Não entrar como os asiáticos fazem, né? Porque de fato você vai entrar dentro da sua casa com aquilo que você pisou lá fora na rua, cheio de germes, bactérias, fungos, etc., né? Então, são mudanças de comportamento, mudanças de relacionamento, né? Eu me lembro quando, certa ocasião, fiz uma viagem para o exterior, eu via os asiáticos, né? Coreanos, chineses, japoneses, sempre com máscaras, né? Em aeroportos. A gente achava que era um exagero e tal. Havia aqueles que tiravam até sarro. Eu acho que esse dado tem que fazer parte da nossa cultura. Ou seja, está com gripe, proteja. Se proteja. Comece a usar máscara. Não, aqui no Brasil a pessoa está gripada, vai trabalhar. Pode ser assim. Então eu acredito de que enquanto não tivermos uma vacina, e mesmo que se descubra uma vacina, ela vai levar no mínimo 1 ano, porque ela tem que passar por testes, não é assim, descobre uma vacina e vai distribuindo ou produzindo, né? A ciência ensina que tem que fazer vários testes, em vários grupos, ver os efeitos colaterais, ver se ela realmente produziu os anticorpos. Então essa história de achar que vai ser uma vacina daqui 1 mês, 2 meses, é bobagem. Podem esquecer que isso é impossível para a ciência. A nossa esperança talvez seja o surgimento talvez de um antiviral. No H1N1 foi o Tamiflu, por exemplo, né? Então, se acharem um coquetel ou um antiviral, ele pode ajudar muito para que esse fenômeno seja bem atenuado. Teremos mudanças sociais. Agora, os nossos governantes, eles terão que ter uma gestão inteligente para que no meio de toda essa situação o povo não morra de outras coisas. Porque o problema dessa pandemia ela não é uma questão restrita à saúde, né? Ela não só desestabiliza e coloca em colapso o hospital, a vida ligada à saúde, mas ela coloca em colapso o comércio, portanto, o mundo financeiro, ela coloca em colapso a vida familiar, ela coloca em colapso a dimensão cultural, cinema, teatro. Quer dizer, o colapso, ele atinge todas as instituições, atinge a igreja, onde estamos tendo missas, as grandes concentrações. Então, o que há de novo nessa pandemia é que ela afeta e desestrutura todas as instituições. A instituição política,
a economia, a religião, a vida familiar, a vida social das pessoas e, portanto, haverá a necessidade de uma reconstrução em todas essas áreas. Para finalizar, Padre Flávio, assim, nós sabemos que as pessoas hoje elas sentem falta de uma liderança única, infelizmente, no nosso país. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança, porque o que falta hoje para o povo brasileiro é esperança. Nós não temos encontrado isso nos líderes governamentais que deveríamos encontrar, infelizmente. O que o senhor teria para falar para o nosso povo? Bem, eu gostaria de dizer que não permitam que a polarização política que nós temos, que iniciou, o senhor sabe como político, que começou com a vitória da Dilma no segunda vez, o seu segundo mandato, onde o grupo do Aécio Neves disse que houve fraudes na urna. Desde aquele período, se não me engano foi 2013, 2014, né? Foi naquele período daquela eleição que houve uma divisão, uma polarização. Portanto, nós estamos vivendo no Brasil já 6, 7 anos de polarização. O Brasil está dividido desde aquela época e agora continua. Mesmo aqueles que tenham a mesma linha ideológica, né, vamos supor de direita ou de centro-direita, como é o caso entre o governo do Estado e o governo federal, né, o Bolsonaro e o Dória, são dois da mesma linha no sentido de ver a economia, né? Ver uma linha mais de mercado. E não mesmo tanto assim estão divergentes. Estão divergentes. Isso faz muito mal à população. Então a polarização política está afetando a reflexão saudável de como administrar essa pandemia. Não se deixe levar por isso. Nós temos que cuidar do bem-estar da nação e da saúde das pessoas. Não é hora de nós ficarmos polarizando politicamente, de forma até partidária, um problema de saúde pública, e mais do que de saúde pública, aquilo que envolve todos os setores da vida humana, especialmente a economia. Então, esse é o recado que eu lhes dou. E digo, tenham esperança. O desespero é a perda da esperança. Nós temos que ter esperança. E nós que somos cristãos, seguimos o que diz o apóstolo Paulo. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos que ter, vereador, esperança. Esperança que a humanidade, ela sempre foi marcada por epidemias, por guerras, por tragédias, né, por perdas. As pessoas que construíram, vejam a Europa, depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, totalmente destruída. Eles tiveram que reconstruir o país durante anos. Então, nós também vamos ter que reconstruir aos poucos a nossa história e a nossa nação, né? A gente estava numa zona de muito mimo, de muito conforto, né, diante dos nossos antepassados. Então é necessário isso, não perca a esperança, né? Me dirijo aqui, você que é cristão, confia em Jesus, Ele vai dar força para nós vencermos isso e vamos vencer, isso vai passar, né? Toda epidemia ou toda pandemia, ela tem um prazo, não sabemos qual é o prazo, mas ela tem um prazo. E depois, passado esse prazo, nós vamos reconstruir, né? Você pega, por exemplo, Londres foi destruída várias vezes ao longo da história de incêndios, epidemias. A cidade, Londres foi reconstruída, estava vendo outro dia uma matéria, a cidade de Londres foi já reconstruída várias vezes. E está aí. Aliás, esse é o drama da vida humana, construir continuamente as coisas, as relações, a economia e tudo mais. Então tenha confiança, nós vamos passar tudo isso. Jesus está conosco. Obrigado, Padre Flávio, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, de toda essa irmandade. Que Deus o abençoe sempre, dê muita força, sabedoria e discernimento, e contamos sempre com a sua ajuda diante dos nossos doentes.